pessoal, estamos aqui mais uma vez para investir no nosso tempo de conhecimento, para conhecer pessoas que fizeram diferença na sua sociedade, tiveram algumas impressões, algumas críticas a serem feitas, que inovaram no pensamento, que mostraram sua perspectiva. A filosofia é esse grande exercício de pensar reflexivamente, sempre dentro de um contexto, de um ponto de vista, tentando alcançar críticas necessárias que podem colaborar para também o nosso exercício crítico atual, para também o nosso modo de perceber a realidade, a nossa vida, a coletividade, enfim, esse mundo globalizado que vivemos. Hoje nós vamos começar a falar sobre Rousseau. Rousseau é um filósofo que pode nos instigar muito, porque a gente se pergunta algumas vezes coisas que ele se perguntou no tempo. Algumas pessoas podem se questionar de vez em quando sobre até que ponto vai a liberdade do indivíduo, né? Quais são os limites estabelecidos? Nós somos bons, somos maus naturalmente? Existe algum contrato? Por que é que sempre nas relações eu tenho que sair perdendo alguma coisa e por que essa perda dói um pouco na gente, porque eu fico insatisfeito? Que ganhos a gente tem quando a gente renuncia a coisas que individualmente a gente dá muito valor? São esses contrastes entre o indivíduo e a sociedade, o indivíduo e a coletividade, que Rousseau vai estar vivendo lá no século XVIII, por volta de 1730, 1740, e ele vai dar corpo teórico, filosófico para pensar essas coisas, para tentar harmonizar os nossos interesses individuais e os interesses e as necessidades coletivas. Pois bem, Rousseau ele nasceu numa família pobre. Ele nasceu numa família bastante humilde, 1712 mais ou menos. Ele é de uma família razoavelmente pequena, mas bastante unida. Seu pai é um relojoeiro que tem interesses teóricos, tem interesses intelectuais, mas ele não alcança, não consegue dar conta desses interesses intelectuais, não tem tempo para isso, não tem condições para isso. Então ele fica dividido, o pai do Rousseau, entre ser alguém, um bom profissional, e ser alguém que é um intelectual. Ainda que ele não tenha alcançado essa intelectualidade, os ápices dos salões e dos encontros da intelectualidade do tempo, ele consegue colocar Rousseau numa dinâmica de aprendizado, de interesse, de curiosidade sobre vários assuntos, filosofia, política, romances e tudo mais. O pai de Rousseau ele entra em um duelo, e eles são moradores de Genebra, Suíça. Ele entra num duelo em algum momento, quando o Rousseau é adolescente, tem lá seus 16 anos, e ele perde o duelo e tem que sair da cidade. Nesse momento, Rousseau tem um irmão mais velho, e eles sempre foram cuidados, além do pai, por uma tia e uma babá. Rousseau e o irmão mais velho vão morar numa pensão, num pensionato. Só que Rousseau começa a trabalhar para o dono desse pensionato, ele começa a ver a vida como é que é fora dos cuidados da família, da casa familiar, E não que ele não tenha dado conta das condições da vida, das demandas da vida, mas veja bem, uma pessoa que foi muito bem cuidada, ainda que numa vida simples, depois enfrentar uma vida que exige bastante, que está sobre outros critérios, outros padrões, outras normas, já começa ali um grande conflito, como a maioria das pessoas vive até hoje, inclusive os adolescentes também, nesse processo de adaptação a outras autoridades, enfim, a questão da identidade, da sua própria individualidade. Rousseau então fica um tempo ali, mas o patrão ele explora do trabalho do Rousseau. O Rousseau tem que andar nas regras desse patrão, ele razoavelmente descumpre essa regra por 2 vezes, e por 2 vezes, na segunda vez ele é colocado fora de casa, ele se torna um garoto em situação de rua. Se tornando esse garoto em situação de rua, nós temos uma realidade religiosa na Suíça, que é os calvinistas e os católicos, a contra-reforma ali já tem essa disputa por querer ver onde a gente vai ter mais fiéis e tudo mais. E aí ele é calvinista, a família dele é calvinista, mas ele encontra no lado católico, aos arredores de Genebra, uma acolhida através de Madame de Warrens. Warrens é uma cidadezinha. Madame de Warrens que vai acolhê-lo, vai cuidar dele, vai oferecer uma série de oportunidades intelectuais, de conhecimento, e ali o Rousseau começa a ganhar ares, asas e começa a andar na vida para caminho dessa
autonomia, dessa independência, dessa intelectualidade que ele almejava e o pai dele também almejava. Madame de Vargas era alguém que era muito ligada à Igreja Católica, era muito amigo dos padres. Havia a ideia de que depois que os meninos em situação de rua cresciam e se tornavam homens maduros e tudo mais, ela começava a ter uma relação mais íntima com essas pessoas. O que vai acontecer também com Rousseau. Dos 16 anos aos 20 anos que ele é cuidado por ela, ele é apenas cuidado, né? Como lá uma criança e tudo mais. Aos 20 anos, Madame de Vargas o vê já como um homem e aí vai estabelecer uma relação mais íntima com ele. Só que, ao mesmo tempo, ela, por alguma influência que ela tem, Rousseau vai a Veneza e fica morando lá também durante uns 6 anos, oferecendo serviço, sendo assessor político da cidade de Veneza. Ele não gosta de Veneza, não gosta da cultura, do clima, das pessoas, tem uma série de conflitos com os personagens políticos ali, mas ele gosta da ópera. Até que ele descobre lá, por volta dos 26 anos, que Madame de Vargas está com uma relação diferente já com outra pessoa. E aí ele alcança uma espécie de lucidez, de autonomia, e ele se transfere, ele muda para Paris, na França. Para quê? Para estar dentro desse métier, desse meio ambiente da elite parisiense, dos salões parisienses, que era dominado ali pelos enciclopedistas. Ele se torna, durante um tempo, amigo de D'Alembert e Diderot. Ele ajuda a escrever a enciclopédia, ele alcança uma espécie de visibilidade por essa ajuda, ele alcança visibilidade por conta da música, porque ele vai também se aventurar no universo da música ali em Paris. Em concursos de textos científicos ele também entra e razoavelmente ele se sai muito bem, né? Então ele é um cara que alcançou um patamar bacana ali, só que ele sofre essas frustrações constantes na vida. Antes ali com o patrão dele, de estar vivendo uma vida diferente, fora dos cuidados, etc., familiares, e é mandado embora. Depois ele vive situação de rua, cuidado pela Varens. A Madame de Varens logo depois contrai outra relação e é uma segunda frustração para ele. Em Veneza é uma vida frustrante para ele, porque ele não alcança o reconhecimento que ele deseja. Ele então vai buscar sua vida na comunidade elitizada, que logo depois ele vai também romper várias dessas relações. Os enciclopedistas ele rompe, com a religiosidade local ele também rompe, porque ele vai trazer várias ideias. O que é importante saber aqui é que, nesse universo de confrontos entre a vida pessoal e a vida coletiva, isso é importante, ele começa a se questionar sobre a liberdade humana. E ele já conhece a filosofia do Hobbes, já conhece a filosofia do Locke, Hobbes, que dizia que a gente, para estar seguro, para a gente ter uma sociedade controlada, pacificada e tudo mais, para a gente preservar a vida da gente, a gente precisa abdicar da liberdade. Rousseau entende que é preciso que haja, sim, um governo soberano e que organize a sociedade, mas ele discorda do fato de que a gente tenha que abdicar da liberdade. Isso para ele é peça-chave do pensamento, é ouro, é tesouro para ele. A liberdade humana é um tesouro. Ao mesmo tempo que ele também discorda um pouco do Locke ao dizer que, quando Locke diz que a voz do povo é a voz de Deus, que a voz do povo é o soberano. Só que é complicado dizer que o povo é soberano, porque se for assim, as individualidades todas que compõem o povo são contrastantes. Como é que individualidades e interesses contrastantes podem ser soberanos? Como é que há harmonia, coesão nesse tipo de dinâmica? E aí ele vai dizer que, de repente, a gente precisa se atentar para algo que se chama vontade geral. Para Rousseau, a sociedade só caminha organizada e para o melhor dela, assim como o Estado, as leis são estabelecidas, a partir dessa compreensão de vontade geral. E o que é vontade geral? Não é vontade da maioria, como muitos pensam. Vontade da maioria não é democracia, vontade da maioria não é essa vontade comum a todos. Vontade geral é aquilo que os gregos antigos diziam de bem comum, daqueles interesses, daquelas necessidades que são comuns às pessoas. Isso elimina as vontades individuais? Nunca. Elas equilibram, elas meio que calibram as nossas vontades individuais. Elas permitem com que a gente cresça, que a gente enriqueça, que a gente faça o que a gente deseja, só que dentro de certos limites que favoreçam de algum modo todas as pessoas, que não degradem a condição das pessoas. Degradar alguém para Rousseau ali
não é legal. Deixar alguém em situação de risco não é bacana. Para ele, a vontade geral, uma vez assumida, essas demandas, esses interesses, uma vez assumidos, eles vão ajudar com que a sociedade caminhe pautada por uma espécie de sustentabilidade. É isso. Se nós nos pautarmos pelos contratos que vamos fazendo, né, porque está dentro do contratualismo, que exigem de nós algumas renúncias e alguns compromissos básicos e necessários, não haverá gente muito pobre, tão pobre que não possa subsistir na vida, e não haverá gente tão rica, muito rica, que vá fazer da vida dos outros apenas uma vida de exploração. Isso é importante demais para Rousseau. Para Rousseau, a liberdade é alcançada dentro desse limite do bem comum, da vontade geral, e é essa vontade geral que garante para nós uma igualdade entre as pessoas, igualdade de condições. Rousseau deixa bem claro, a igualdade não significa nivelar todas as pessoas, mas significa dar tudo o que é necessário para que as pessoas alcancem os seus patamares de acordo com os seus interesses individuais. Alguns exemplos a gente poderia dar, né? Todo mundo tem liberdade à expressão, não é? Ótimo, isso é direito de todos, mas é também direito de todos o respeito. Então, qual é o bem comum, a vontade geral aqui, nessa questão ética da expressão que nós temos, o direito à expressão? É que nós nos expressemos respaldados pelo dever ao respeito ao outro. E o outro também, na sua expressão, que ele também se expresse respaldado pelo dever que tem com respeito a mim, com respeito às outras pessoas. Um meio termo sempre é possível, e para Rousseau é apenas esse equilíbrio entre o eu individual e a sociedade que faz com que a sociedade seja melhor, que faz com que nós alcancemos com mais segurança dentro da natureza social, da natureza cívica, aquilo que a gente deseja particularmente. Nós devemos nos entender, para Rousseau, como um eu coletivo, como um eu social. Então, temos o nós, que é o coletivo, e temos o eu, que é o individual. Se esses dois estiverem unidos e sempre dialogando um com o outro, nós teremos a melhor sociedade possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima, nós falaremos sobre a natureza do ser humano. É importante a crítica que Rousseau vai fazer contra toda uma elite que é um pouco hipócrita, que é exploratória, que faz com que a sociedade seja deturpada, corrompida, não alcance seus melhores níveis de humanidade, de sociedade. Nos vemos até lá. Aquele abraço.